Alô, meu nome é Elinei Faria, eu sou uro-oncologista e vou responder essa questão aqui. Se existe ainda a necessidade de fazer o toque retal? Sim, existe. O toque retal, apesar de um tabu na sociedade brasileira e acredito na sociedade mundial como um todo, ele dá informações muito importantes, que são informações simples, mas que são essenciais para o bom diagnóstico, do rastreamento, segmento. Por exemplo, se a próstata tem dor, né, se tem nódulo, a consistência dessa próstata. E outra coisa, um toque retal alterado, suspeito, ele tem uma predição positiva quando esse paciente vai fazer a biópsia da próstata. E se o toque for suspeito, existe uma chance consideravelmente maior que esse tumor seja clinicamente significativo, ser um tumor mais agressivo. Outra função importante, por exemplo, quem faz vigilância ativa e precisa fazer toques retais anuais, seriados, também é muito importante. Se você, um paciente que tinha um toque normal, que desenvolve um toque suspeito no decorrer da observação, também é um valor preditivo positivo para que na hora da rebiópsia da vigilância ativa tenha um upgrade dessa vigilância, ou seja, que esse tumor tenha progredido para um tumor clinicamente significativo. Outro dado muito importante sobre o toque retal é que até 20% dos tumores que são diagnosticados através do toque retal acontecem em pacientes com PSA baixo, PSA normal. Então aquele paciente que vai fazer o toque retal tem um PSA baixo e quando faz o toque você vê ali que tem uma lesão, um nódulo. Então infelizmente, né, o toque retal faz parte do exame físico, faz parte da consulta do urologista e é fundamental nessas questões de rastreamento de câncer de próstata. Meu pai está com suspeita de câncer de próstata. Deve fazer biópsia de fusão ou biópsia cognitiva? Então essa pergunta aqui é de um colega médico, que o pai está com o PSA elevado e foi pedido uma biópsia. Então deixa eu contextualizar primeiro o que é biópsia por fusão cognitiva. O que acontece? Todos os guidelines, baseados em estudos como PROMIS, Precision ou MRI First, que são vários artigos aí que vieram na literatura de estudos prospectivos aí de 2018, 2019, vieram para nos falar aqui que os médicos, antes de fazer a biópsia de próstata, devem sempre que possível, né, fazer uma ressonância primeiro. Só que aí surge uma dúvida, né, porque na hora que vai fazer a biópsia, tem duas maneiras de se fazer essa biópsia usando o ultrassom e a ressonância. Então, o radiologista, o médico, o urologista que for fazer a biópsia, ele pode fazer assim. Biópsia de fusão, né? Ele tem um software que ele funde a imagem da ressonância com a imagem do ultrassom. Ele faz em tempo real essa fusão de imagem e ela guia o radiologista. Mas existem radiologistas experientes que conseguem fazer biópsia cognitiva. O que eu quero dizer com isso? A biópsia cognitiva, o radiologista olha na ressonância onde está a região suspeita e faz a biópsia usando o próprio ultrassom, mas com a imagem da ressonância na cabeça. A gente chama isso aí de biópsia cognitiva. Bom, o que é melhor? Os dados da literatura são conflitantes. Se dependendo do tamanho da próstata, dependendo da ecogenicidade do tumor, os resultados são meio superponíveis. Então tem artigos da literatura que falam que a biópsia por fusão é melhor, e existem dados da literatura que diz que é a mesma coisa, desde que você tenha um radiologista experiente. Então eu queria pontuar para vocês assim, eu acho que essa igualdade entre biópsia cognitiva e biópsia por fusão, ou seja, com o uso do software, ela vai depender de algumas coisas. Por exemplo, tamanho da próstata. Então, a próstata mais volumosa, quando você constata na literatura próstatas maiores, a biópsia por fusão leva vantagem, né? Se você tiver, por exemplo, um tumor mais anterior ou um tumor apical, a biópsia por fusão também leva vantagem. Então, se você pega próstatas pequenas e um tumor periférico posterior, mais ou menos a mesma taxa de detecção. Outra coisa, você tem, por exemplo, nódulos que são isoecogênicos, né? Então você faz ultrassom, você não vê o nódulo, mas o nódulo aparece na ressonância. Então, nesses casos, a biópsia por fusão é um pouco melhor. Mas se você pega, por exemplo, 60% dos nódulos em uma ecogenicidade diferente da próstata, ou seja, você vê ele tanto no ultrassom quanto na ressonância, aí são equiparáveis esses métodos. E outra coisa é a experiência do radiologista. Então, se você tiver um radiologista muito experiente, ele consegue fazer uma biópsia cognitiva
tão boa quanto um radiologista, por exemplo, menos experiente usando o software. Então essas nuances aí, se possível, principalmente na rebiópsia, eu falaria para fazer a biópsia por fusão de imagem. E nesses casos que eu falei, de próstata grande, lesões isoecogênicas, nódulos muito pequenos, seria um resuminho, né? A literatura é muito ampla, mas seria um resumo aí para responder essa pergunta. Aqui uma pergunta complementar do colega médico sobre o pai dele ainda. Se pode biopsiar somente o nódulo PIRADS4 na ressonância? Só para quem não sabe, existe uma classificação da ressonância de graduação desses nódulos que vai de 1 até 5 e do 1 ao 5, o 1 é pouco ou nada suspeito e o 5 muito suspeito. Uma graduação complexa, já está em várias versões e serve para essa graduação e para orientar. Então, só de maneira prática, para quem não entende, a regra dos 30, 60, 90. Então o PIRADS 3 aí tem 30% de câncer de próstata, PIRADS 4, 60, o PIRADS 5, 90. Né? Mesma coisa para tumores clinicamente significativos, tumores mais agressivos. Né? Por exemplo, o PIRADS 4, ele tem aí 60% de tumores mais agressivos, um PIRADS 5 até 80% de ter tumores mais agressivos. Então essa graduação do PIRADS, ela orienta muito. E voltando à pergunta, se precisa biopsiar só o nódulo ou não. Precisa fazer as duas coisas, né? Precisa fazer a biópsia sistemática, ou seja, que é a biópsia normal, que você faz uma amostragem por regiões da próstata, mais a biópsia do nódulo. Isso é o que tido na literatura. Nós temos aí uma revisão da Cochrane mostrando justamente isso. Você não pode omitir a biópsia sistemática, ou seja, a biópsia feita da amostragem da próstata. Você tem que fazer as duas, né? Por exemplo, se você faz a biópsia sistemática, você perde aí 30, 40% de tumores clinicamente significativos, né? Por exemplo, o estudo Precision mostrou muito bem que quando você faz uma biópsia em separado na lesão-alvo, você aumenta em 38% a taxa de detecção de tumores clinicamente significativos e diminui em 17% o diagnóstico de tumores indolentes, ou aqueles tumores que talvez não devessem nem ser diagnosticados porque eles não vão causar mal nenhum ao paciente. Então tem isso. E, como disse, tem vários estudos mostrando que quando você também faz só a lesão index, só a lesão suspeita e negligencia de biopsiar o resto da próstata, você pode perder 20, 25% dos tumores. Então a recomendação oficial de guideline é fazer as duas coisas. Biópsia de amostragem da próstata toda e fazer 3 fragmentos, por exemplo, na zona suspeita. E o PET-PSMA. O PET-PSMA é um exame, né, que é uma substância, é um radioisótopo, o galho geralmente usado é o galho 68, que é marcado com tropismo por proteína de membrana, o PSMA, associado com a tomografia ou a ressonância. Esse exame vai marcar, em geral, a célula cancerosa, então vai brilhar, onde tiver uma célula de câncer vai brilhar, então só para entender. E o PET é muito usado hoje para, por exemplo, estadiamento do câncer de próstata, é usado, por exemplo, para detectar quando o paciente já tratou, já fez radioterapia, já operou a próstata e está tendo recidiva bioquímica, ou seja, o PSA começou a elevar, e também existem, nesse caso da pergunta, poderia ser usado no caso da biópsia, né? Então tem um estudo que foi publicado ano passado, chama Primary, tá? E esse estudo mostrou justamente isso, que quando você faz o PET com a ressonância, associado à ressonância, antes da biópsia, a sensibilidade para a detecção desse tumor pode aumentar em até 97%, com um valor preditivo negativo também por volta de 95%. Então, são coisas da modernidade e novos avanços que a medicina vem para mostrar para a gente. Então essas foram as perguntas. Vou criar aqui um canal de comunicação direta com vocês da audiência. Vocês podem mandar perguntas pelo site ou aqui no direct.